Você já parou para pensar que todo o sofrimento, toda a dor e toda a maldade que existe no mundo hoje começou com uma única decisão? A escolha de um ser perfeito, criado em glória absoluta, que decidiu desafiar o próprio Criador. O que aconteceu naquele momento mudou o destino de toda a humanidade para sempre. Esta é a história da maior traição cósmica já registrada menos e suas consequências ainda afetam você hoje. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim, o YouTube entrega mais conteúdo como este para você e ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Isso fortalece nossa missão de trazer mais conteúdo profundo e transformador como este. Antes do tempo como conhecemos, nos reinos celestiais, onde a luz era absoluta e a harmonia reinava como lei natural, existia uma hierarquia angelical de beleza inimaginável. Entre todos os seres criados, um se destacava com esplendor incomparável: Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Ele era o querubim ungido, o mais belo e sábio entre os anjos, criado com perfeição e adornado com toda a sorte de pedras preciosas. Sua música ecoava pelos salões celestiais, e sua presença irradiava a glória refletida do próprio Criador. Porém, algo começou a germinar no coração deste ser magnífico: a contemplação de sua própria beleza, de sua sabedoria e posição privilegiada. Plantou uma semente perigosa. O orgulho. Gradualmente, Lúcifer passou a questionar por que deveria servir, quando possuía tanto esplendor próprio. Subirei acima das estrelas, declarou em seu coração. Estabelecerei meu trono acima das assembleias divinas. Serei semelhante ao Altíssimo. Esta ambição não nasceu de uma necessidade não atendida, mas da distorção de um dom: a liberdade de escolha. A rebelião não foi instantânea. Lúcifer começou a semear dúvidas entre os anjos, questionando a justiça divina, sugerindo que mereciam mais autonomia, mais poder. Sua eloquência era sedutora, seus argumentos revestidos de aparente razão. Um terço das hostes celestiais foi convencido, corrompido pela mesma vaidade que consumira seu líder. O céu, que conhecia apenas adoração e harmonia, experimentou pela primeira vez a discórdia. Então veio a guerra. Não uma batalha física como as terrestres, mas um confronto cósmico de vontades. Um choque entre a ordem estabelecida e o caos da rebelião. Miguel, o arcanjo fiel, liderou as forças leais em defesa da soberania divina. O conflito sacudiu as próprias fundações da existência, mas o resultado era inevitável. Menos a criação não pode prevalecer contra o Criador. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos, arremessados do céu como relâmpagos caindo das alturas. A queda foi mais que física, foi uma transformação ontológica. O portador da luz tornou-se príncipe das trevas. Sua beleza se corrompeu em horror, sua sabedoria em astúcia maliciosa, seu amor em ódio consumidor. Onde antes havia um querubim glorioso, agora existia Satanás, o adversário. E esse ser caído, expulso de sua morada celestial, voltou seus olhos para um novo mundo que acabara de ser criado: a Terra e nela a humanidade. Quando Lúcifer e seus anjos caídos foram lançados à Terra, eles não chegaram como prisioneiros resignados, mas como conquistadores furiosos. A expulsão do céu havia transformado sua essência. Onde antes havia luz, agora havia sombra. Onde havia amor, agora fervilhava ressentimento. Mas algo além da queda os consumia menos: a inveja. No Éden, observavam duas criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador, possuindo algo que eles haviam perdido para sempre: a comunhão íntima com Deus, o direito de caminhar no jardim sob a brisa da tarde, a inocência não corrompida. Adão e Eva viviam em estado de graça perfeita. Não conheciam vergonha, medo, dor ou morte. O mundo era seu lar, e cada árvore, cada animal, cada corrente de água cristalina existia em harmonia absoluta. Eles eram mordomos de um paraíso, corregentes de uma criação prístina. Apenas uma proibição existia: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era uma restrição arbitrária, mas uma proteção amorosa. Uma fronteira entre a inocência preservada e o conhecimento devastador das trevas. Satanás observou e planejou. Ele não poderia destruir Deus, mas poderia ferir seu coração corrompendo sua criação mais amada.
assumindo a forma de uma serpente, a mais astuta das criaturas. Ele aproximou-se de Eva com a mesma estratégia que usara no céu: semear dúvidas através de perguntas aparentemente inocentes. É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim? A pergunta era uma armadilha, distorcendo ligeiramente as palavras divinas para fazê-las parecer restritivas e injustas. Eva, em sua inocência, tentou corrigir a distorção, mas já estava engajada no diálogo fatal. A serpente prosseguiu com mentiras envolvidas em meia-verdades. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como ele, conhecedores do bem e do mal. Era a mesma ambição que causara a queda de Lúcifer, agora oferecida como isca à humanidade. A tentação não era apenas sobre um fruto, mas sobre autonomia, sobre tornar-se como Deus, definindo o próprio bem e mal. Eva contemplou o fruto. Ele era bom para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela comeu e deu também a seu marido. Naquele momento, algo fundamental se quebrou no universo. A inocência se despedaçou como vidro, e pela primeira vez, o ser humano experimentou a vergonha. Eles costuraram folhas de figueira para cobrir-se, mas não havia cobertura para a culpa que agora os consumia. Quando ouviram a voz de Deus caminhando no jardim, pela primeira vez sentiram medo e se esconderam entre as árvores. A queda de Lúcifer havia provocado a queda da humanidade, e com ela, a corrupção de toda a criação. Coração humano, ele se espalhou como veneno por toda a criação. A terra, que fora criada para ser um jardim de delícias, gemeu sob o peso da maldição. Espinhos e cardos brotaram do solo que antes produzia apenas abundância. Os animais, que viviam em harmonia pacífica, começaram a temer o homem e uns aos outros. A morte, essa intrusa terrível que nunca deveria ter existido, fez sua entrada triunfal no mundo. O que Deus havia declarado muito bom, agora estava contaminado, quebrado, sujeito à futilidade. As consequências para Adão e Eva foram imediatas e devastadoras. Eles foram expulsos do Éden, cortados da árvore da vida, destinados a trabalhar a terra com suor e dor. Eva receberia sofrimento multiplicado no parto, e seu relacionamento com Adão seria marcado por conflito e dominação. O homem, que fora criado para viver eternamente em comunhão com Deus, agora enfrentaria a morte física. Dopo bieste, a opo voltarás. Mas pior que a morte física era a morte espiritual. A separação do Criador, o vazio existencial que nenhuma conquista humana poderia preencher. Satanás havia conquistado uma vitória, mas não a vitória final que imaginava. Sim, ele corrompera a humanidade e ganhara o título de príncipe deste mundo. Os seres humanos, criados para adorar a Deus, agora se prostrariam diante de ídolos, serviriam aos próprios desejos corrompidos, construiriam civilizações fundamentadas na violência e na exploração. O diabo tornara-se o Deus desta era, cegando as mentes dos incrédulos. Sua influência permeou as estruturas de poder, as filosofias, as religiões falsas, os sistemas de opressão. Através dos séculos, a marca da queda de Lúcifer seria visível em cada guerra, cada injustiça, cada coração partido. Quando Caim matou Abel, estava manifestando a natureza homicida do diabo. Quando as torres de Babel se ergueram em desafio ao céu, ecoavam a antiga rebelião luciferiana. Quando impérios escravizaram nações e tiranos, massacraram inocentes, o príncipe das trevas ria, saboreando a destruição da imagem divina na humanidade. Cada mentira contada, cada traição cometida, cada vida destruída pelo ódio, eram vitórias pequenas em sua guerra contra o Criador. Mas no momento da queda no Éden, Deus pronunciou uma sentença que era simultaneamente julgamento e promessa. Falando à serpente, declarou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a primeira profecia do Redentor, o anúncio de que a história não terminaria com a vitória de Satanás. Um descendente da mulher viria. Nasceria de forma sobrenatural, e embora fosse ferido no processo, esmagaria definitivamente a cabeça da serpente. Lúcifer havia provocado a queda da humanidade, mas sem saber, havia ativado o plano divino de redenção, que revelaria uma glória ainda maior.
A guerra que começou nos céus e se estendeu à terra não terminaria até que houvesse uma resolução definitiva. Por milênios, Satanás exerceu seu domínio sobre a humanidade caída, mas sempre com uma ansiedade crescente. Cada profecia cumprida, cada prenúncio do Messias prometido, aumentava seu desespero. Ele tentou exterminar a linhagem através da qual o Redentor viria. Corrompeu a raça humana antes do dilúvio. Perseguiu o povo de Israel repetidamente. Massacrou crianças em Belém, mas não conseguiu impedir o inevitável. Quando Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura humilde, o céu e o inferno reconheceram que o momento decisivo havia chegado. Aqui estava o Filho de Deus em carne humana. O segundo Adão, que enfrentaria as mesmas tentações que o primeiro, mas permaneceria fiel. No deserto, Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo em troca de adoração, a mesma ambição de poder que funcionara no Éden. Mas Cristo recusou, citando as Escrituras, demonstrando que a humanidade poderia vencer o tentador através da obediência a Deus. Cada milagre que Jesus realizava era uma invasão do reino das trevas. Demônios eram expulsos, doenças curadas, mortos ressuscitados. A cruz parecia ser a vitória final de Satanás. Ele inspirou Judas a trair, manipulou os líderes religiosos para conspirar, influenciou Pilatos a condenar. Quando Jesus expirou, as trevas cobriram a terra e o diabo celebrou, mas não compreendeu que estava selando sua própria derrota. A morte de Cristo não foi uma vitória do mal, mas o pagamento substitutivo pelos pecados da humanidade. O sangue derramado no Calvário comprou a redenção de todos que creriam. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele despojou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. A partir daquele momento, o poder de Satanás foi quebrado fundamentalmente. Ele ainda opera como leão que ruge buscando a quem possa devorar, mas é um inimigo derrotado, lutando batalhas perdidas. Os crentes em Cristo têm autoridade sobre os demônios, são selados pelo Espírito Santo, possuem armas espirituais poderosas. A Igreja, apesar de todas as suas imperfeições, avança imparável através da história, levando o Evangelho a todas as nações, arrancando pessoas do domínio das trevas e transportando-as para o reino da luz. O destino final de Lúcifer já está decretado. O livro do Apocalipse revela que haverá um período final de tribulação, onde o dragão fará sua última investida furiosa, sabendo que seu tempo é curto. Mas Cristo retornará em glória, e Satanás será lançado no lago de fogo preparado para ele e seus anjos, tormento eterno, sem possibilidade de redenção ou escape. Não haverá um duelo épico entre bem e mal, apenas a execução de uma sentença já pronunciada. O orgulho que o fez dizer, serei semelhante ao Altíssimo, resultará em humilhação eterna. A queda de Lúcifer provocou a maior tragédia e o maior triunfo da história. Trouxe pecado, morte e sofrimento ao mundo, mas também revelou a profundidade do amor divino disposto a se sacrificar pela redenção da humanidade. No final, o que Satanás pretendia para o mal, Deus reverteu para demonstrar uma glória ainda maior. Não apenas a perfeição da criação original, mas a beleza da redenção conquistada, do perdão oferecido, da graça triunfante sobre o julgamento. O último capítulo não pertence ao anjo caído, mas ao Cordeiro, que foi morto e vive para sempre. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim o YouTube entrega mais conteúdo como este para você e ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Isso fortalece nossa missão de trazer mais conteúdo profundo e transformador como este,